Olá, amigos. Tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos, ok? Bem, nos encontramos então na última parte, que é a quarta parte, no capítulo 2, ok? Estamos logo depois da pergunta, estamos na sexta parte, ok? Estamos logo após a pergunta de número, deixa eu ver aqui para vocês, 1009, para vocês poderem se localizarem aí, se é que vocês estiverem com o livro de vocês. Então, logo após a pergunta 1009, na sexta parte, porque eu dividi esse capítulo por partes. Quando o capítulo é muito longo, eu divido por partes, porque nossa leitura e estudo se faz aqui por aproximadamente 30 minutos. Eu sempre dou essa informação que eu acho importante para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Enfim, e por que eu considero leitura e estudo? Porque eu dou minhas opiniões sobre aquilo que nossos irmãos nos falam, né? Sobre aquilo que nossos irmãos desencarnados, que são espíritos, nos dizem. Por isso que é uma leitura e estudo. Eu não somente leio, eu dou minhas opiniões quando acho necessárias. E quero também pedir a vocês que façam comentários de vocês, concordando com a minha opinião ou discordando, ou me sugerindo algo, ou fazendo qualquer pergunta no meio espírita, dentro da doutrina espírita, que eu terei imenso prazer em responder a todos vocês. Porque aqui nós tratamos muito bem vocês, porque gostamos da presença de vocês, e estamos trabalhando aqui para vocês e por vocês, ok? Esse trabalho é feito para vocês, principalmente, não para nós, ok? Então, por isso eu digo, qualquer dúvida, qualquer questionamento, vá ali na parte dos comentários e faça o comentário que vocês quiserem, concordando ou discordando. E eu terei imenso prazer em conversar com cada um de vocês, ok? Então, esse capítulo, nessa parte que estamos estudando, fala praticamente, né, sobre a justiça de Deus, né, sobre as heranças, sobre os bens que a pessoa deixa para os outros quando a pessoa desencarna, se isso tem mérito ou não tem mérito, isso já foi tudo estudado, já foi tudo falado. Porém, agora os espíritos, que é Santo Agostinho, esse ali é Platão, é Lamennais, então vão dar a opinião deles sobre esse respeito da riqueza, dos bens que as pessoas deixam para os outros, e da caridade e tudo mais, ok? Então vamos lá, essa explicação aqui vai ser de Lamennais. E ele fala o seguinte: interessai-vos, portanto, por todos os meios que estão em vosso poder, em combater, em destruir a ideia da eternidade das penas, pensamento blasfematório, contrário à justiça e à bondade de Deus, a mais fecunda fonte de incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiu as massas depois que sua inteligência começou a se desenvolver. O que quer dizer aqui? Quando as pessoas começaram a desenvolver um pouco mais a inteligência, começa a entender que é impossível um Deus bom castigar, né, um dos seus filhos eternamente ao inferno. Ok? Então, quando a pessoa desacredita disso, acaba preferindo ser ateu. Basicamente isso que ele está falando aqui, ok? E ele continua: o espírito, em vias de se esclarecer, não fora senão mesmo desbastado dela cedo compreendeu, tá vendo? A monstruosa injustiça. Sua razão a repele, e então lhe falta, raramente,
confundir no mesmo ostracismo a pena que o revolta e o Deus ao qual a atribuiu. Daí os males inumeráveis que se precipitaram sobre vós e aos quais viemos vos trazer remédio. A tarefa que vos assinalamos vos será tanto mais fácil quanto as autoridades sobre as quais se apoiam os defensores dessa crença têm todas evitado de se pronunciarem formalmente. Nem os concílios, nem os pais da igreja decidiram essa grave questão, se segundo os próprios evangelistas e tomando ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com um fogo que não se apaga, com um fogo eterno. Não há absolutamente nada nessas palavras que prove tê-los condenado eternamente. Então as pessoas confundiram quando Jesus falou algumas vezes, né? Que fulano vai queimar eternamente no fogo eterno se não fizer isso, fizer aquilo. Bem, então as religiões se baseiam nisso, né? No sentido figurado. Porém, vou falar uma coisa para vocês. Será que Jesus falou isso mesmo? Será que não foi mais um truquezinho das religiões para falar que Jesus falou isso, para dar confiança a essas palavras que vai do inferno eterno? Pois é, né? Aí tudo é muito fácil. Morto não fala, não é verdade? Então pode falar o que for. Dizer que Jesus falou isso, falou aquilo. Eu, por exemplo, eu não acredito em muitas coisas que dizem que Jesus disse. As pessoas falam, a Bíblia é sagrada. Não é nada sagrada. Quem escreveu foi um homem. Aliás, antes do Testamento moderno, era Moisés, era baseado no que é a Bíblia. O Antigo Testamento. Na lei de Moisés. Que Moisés era um santinho, bonzinho? Pois é, né, gente? Vamos parar para pensar, gente. Sagrado são nossas atitudes perante a vida, perante o próximo. Papel nunca foi sagrado. Pessoas ficam se prendendo à forma. Não, porque a Bíblia é sagrada, porque está lá coisa que Deus... Que Deus escreveu nada, Deus não falou porcaria nenhuma. As pessoas inventaram, botaram o que quiseram. Tem coisas boas ali, lógico que tem. Ah, então ela não presta. Não, não se trata disso. Tem muita coisa boa ali. Agora tem muita porcaria naquilo ali. Ah, é sagrado por quê? Porque o cara falou que ele é o enviado de Deus, que ele é isso, que ele é aquilo. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos parar para pensar, chega disso aí, dessa baboseira. Às vezes fico revoltado mesmo, que eu não sei como é que tem gente que se prende a pedaço de papel. Como é que tem gente que pensa que uma pessoa que faz o bem, não pode errar uma vez ou duas. E aí você fala que a pessoa errou, tá denegrindo a imagem de fulano. Porra, tu não pode ser realista. Nós somos fanáticos de tudo quanto é jeito. Quando que a gente vai parar de ser um fanático de tudo quanto é jeito? Todo mundo que está aqui está para aprender. O único que veio para aqui para ensinar tudo foi Jesus Cristo. O resto, meu amigo, Lemenais, São Luís, que está aqui, ó, Santo Agostinho, e por aí vai. Estão aprendendo como nós estamos aprendendo. O que eles são mais do que nós? O que eles são mais do que nós, minha gente? Estão na parte espiritual, ora bola. Quantas vezes nós fomos para lá e voltamos? E quando chegamos aqui fizemos uma porção de besteira? E esses irmãos, será que eles reencarnaram de boa? Cumpriram com as suas obrigações aqui? Com as suas metas? Obrigações não, porque ninguém é obrigado a nada. Cumpriu com a sua meta? 100%? Vamos parar para pensar, gente. Às vezes eu fico pensando, não é possível que a gente continue nessa, de acreditar em folha de papel, que é sagrado, sagrado. Sagrado são nossas atitudes. Quando você mata a fome de alguém, quando você tira o frio de alguém, quando você compra um agasalho, quando você dá uma palavra de conforto, carinho, quando você arruma um trabalho para alguém. Isso é sagrado. Vocês acham que Deus está se preocupando que fiquem adorando? Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Deus não está nem aí para esse tipo de conduta. Ele nos criou, nos deu a liberdade para fazermos o que quisermos. Agora sim, claro, quando cada um de nós nos elevamos moralmente,
Lógico que ele fica feliz com a nossa atitude, sabe por quê? Porque a nossa elevação não depende da gente, depende das nossas atitudes para com o próximo. Se não tiver ninguém do nosso lado, ninguém se eleva, minha gente. Por incrível que pareça, a gente fica reclamando de tudo e de todo mundo. A gente precisa do outro para nos elevar moralmente. Porque se você não fizer nada para o outro, você não se eleva. Ok? Então vamos deixar de sermos fanáticos. Vamos viver uma vida simples, fazendo o possível para ajudar e para diminuir nossos erros. O que são nossos erros? Nossa vontade. Comer demais, beber demais, fazer sexo demais, usar droga demais, tudo que é demais. Falar mal dos outros, tomar conta da vida dos outros, desejar o mal para os outros. Tudo isso que nós devemos fazer. É isso que Deus espera, porque é isso que nós iremos fazer mais tarde. Mas pode ser agora, pode começar agora, não é verdade? Vamos lá, ele continua falando. Pobres ovelhas desgarradas, sabei pressentir, junto a vós, o bom pastor, que longe de vós, de vos querer banir para sempre de sua presença, né? Longe de Jesus querer nos afastar dele para sempre, ele mesmo vem ele mesmo ao vosso reencontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, abandonai vosso exílio voluntário. Olha que eu sublinhei isso aqui, eu nem sei quando eu li esse livro, quanto tempo tem, eu sublinhei isso aqui, nem caneta azul eu tenho na atualidade. Mas olha bem, o vosso exílio voluntário, ou seja, nós que escolhemos vir para cá. Aí a gente chega aqui na vida, reclama disso ou daquilo. Reclama do filho, do pai, da mãe, da mulher, do cachorro, do papagaio, do periquito. É lógico que nós estamos aqui para nos, né, repararmos, nos acertarmos, por assim dizer, mas sem lamentação, ok? Porque fomos nós, ó, vosso exílio voluntário. Nós escolhemos nossas opções. Vamos culpar a quem? Das coisas desagradáveis. Ah, porque o outro não tem o outro, não tem você. Olhe para você, você é o culpado de tudo e responsável por tudo. As delícias, os prazeres, as felicidades que você recebe, quem é responsável por elas é você. Os desagrados também é você. Porque nós fizemos essa escolha, ok? E ele continua aqui. Voltai vossos passos para a morada paterna, quer dizer, para a pátria espiritual. O Pai vos estende os braços e mantém-se sempre pronto para festejar vosso retorno à família. O que ele quer dizer? Nosso retorno à família, que é a pátria espiritual. Quem nos deu essa informação foi Lamennais. Eu acho que é assim que se pronuncia. E agora vamos a outra informação. Guerras de palavras. Guerras de palavras. Não fizeste verter bastante sangue? É preciso, pois, ainda reacender as fogueiras? Discutem-se sobre os temas eternidade das penas, eternidade dos castigos? Não sabeis, pois, que o entendeis hoje, por eternidade, os antigos não o entendiam como vós? Quer dizer, eles pensavam em eternidade diferente de hoje, né? A eternidade deles naquela época poderia ser eterno, tipo uma semana, um mês sofrendo. Só que hoje a eternidade tem outro sentido. E ele continua. Que o teólogo consulte as fontes e, como todos vós, descobrirá nelas que o texto hebreu não deu a palavra que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, tá vendo? Irremissíveis. A mesma significação. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal, né? O que quer dizer? Enquanto o cara for mal, ele vai sofrer. Quando deixar de ser mal, ele para de sofrer. Sim, tanto que o mal exista,
entre os homens, os castigos subsistirão. Claro, é no sentido relativo que importa interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas, portanto, não é senão relativa e não é absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento com a túnica da inocência, e nesse dia não mais haverá gemidos e ranger de dentes. Vossa razão humana é limitada, é verdade, mas tal qual é um presente de Deus, e com essa ajuda da razão, não há um só homem de boa fé que compreenda de outro modo a eternidade dos castigos. A eternidade dos castigos. Como seria preciso, pois, admitir que o mal fosse eterno? Só Deus é eterno e não poderia criar o mal eterno. Sem isso, seria preciso arrancar-lhe o mais sublime dos seus atributos, o soberano poder, porque é soberanamente poderoso quem pode criar um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes, pois, mais teus melancólicos olhares nas profundezas da terra para ir procurar os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te no pensamento de um Deus intimamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Quem falou isso foi Platão, ok? Agora vamos ver outra informação. Gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade. Para alcançá-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade, mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus pelo exagero de sua severidade. Quando fala isso, está mentindo, né? Duplamente a comprometeis, deixando penetrar no espírito da criatura a ideia de que há nela mais de clemência, de mansuetude, de amor e de verdadeira justiça, do que não atribuís ao seu infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando ridículo e inadmissível as vossas crenças, como o é em vosso coração o hediondo espetáculo dos carrascos, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois que é quando a era das represálias cegas já foi para sempre banida das legislações humanas. Que esperais mantê-la no ideal? Ó, crede-me, irmãos em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me. Ou resignai-vos em deixar perecer entre vossas mãos todos os vossos dogmas, antes de os deixar variar. Ou bem vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons libertem nesse momento. A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pode ser tolerada, quer dizer, perdoável, em um século de ferro. Mas, no 19º, isso não é mais que um vão fantasma próprio, quando muito, para assustar as criancinhas, e no qual elas não creem mais quando são grandes. Persistindo nessa mitologia assustadora, engendrais
a incredulidade, mande toda a desorganização social. Eis porque tremo, vendo toda uma ordem social abalar e desabar sob sua base falsa de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia, da luz, ao trabalho, portanto, não para manter velhas fábulas de hoje em diante sem crédito, mas para reavivar e revivificar a verdadeira sanção penal, sob formas relacionadas com os vossos costumes, vossos sentimentos e as luzes de vossa época. Que é, com efeito, ocupado é aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se distancia do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-Deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessária para o desgostar de sua disformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura e se curva sobre si mesma e a retornar para o caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação e libertação. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão. Desculpe, toda a razão de ser. Ó, digo-vos em verdade, cessai de colocar em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Isso seria aí criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, a harmonização gradual dos castigos e das penas pela transmigração, e consagrareis com a razão unida ao sentimento, a unidade divina. Quem falou isso foi Paulo Apóstolo. Então, se o crime, o pecado não é eterno, então o espírito sofrer eternamente seria justo? Foi isso que esse irmão quis dizer. Um erro é um erro e precisamos reparar. Quem pode reparar um erro estando eternamente no inferno? É outro absurdo, né? Pois é. Por isso que muitas pessoas se afastaram das religiões, por essa ideia absurda. E eles pensavam em conseguir, pelo medo, ter um maior número de adeptos. Mas não consegue, não adianta. Você vai conseguir conquistar muitas pessoas pelo medo, claro, mas muitos outros não vão. Tu não vai conseguir agradar, né, a todos. Não é verdade? Pois é. Então é isso. Mas se nós buscarmos o equilíbrio, aí o resultado é sempre melhor. Vamos lá, o que o outro irmão vai nos falar sobre as penas eternas. Vê se excitar o homem ao bem e o afastar do mal, pelo engodo de recompensas e o medo de castigo. Está vendo? É isso que eu falo. Mas, se esses castigos são apresentados de maneira a que a razão se recusa a acreditar neles, não terão sobre o homem nenhuma influência. Longe disso, ele rejeitará todo o resto, a forma e o fundo que se lhe apresente. Ao contrário, o futuro, de maneira lógica, e então ele não o rejeitará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. Quer dizer, ele faltou alguma coisa aqui a escrever. Se lhe apresentar o contrário, né, de uma maneira lógica, a pessoa não vai rejeitar, porque tem razão,
lógica, né? Então esse é um dos papéis da doutrina espírita. E ele continua aqui. A doutrina da eternidade das penas, no sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer de um soberano que ele é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, que não quer senão a felicidade dos que o cercam, mas que, ao mesmo tempo, é ciumento, vingativo, inflexível no seu rigor e que pune com o último suplício as 3/4 partes de seus indivíduos por uma ofensa ou por uma infração às suas leis. Aqueles que falariam falariam, aqueles que faliram por não as ter conhecido, não é contraditório isso? Não seria isso uma contradição? Ora, Deus pode ser menos bom do que seria um homem? Quer dizer, Deus seria menos bom então? Porque o homem não castiga ninguém eternamente, né? Deus seria bem pior que a castigar eternamente. Olha bem. Até os piores crimes aqui na Terra, o homem fica preso por 30, 40, 50 anos. É lógico que tem países que têm a prisão perpétua. Concorda comigo? Pois é. Mas mesmo assim, o homem ainda tem uma lei em muitos países, que no Brasil não tem prisão perpétua, que eu saiba, não. Mas, enfim. Então, a lei humana é melhor do que a lei de Deus? Sendo assim, Deus é pior do que o homem? É impossível, né, gente? Vamos lá ver o que ele continua explicando. Outra contradição se apresenta aqui. Visto que Deus tudo sabe, sabia, pois, criando uma alma, que ela iria falir. Ela foi, portanto, desde sua formação, voltada à infelicidade eterna. Claro, vai falir sempre. Isso é possível e racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo está justificado, claro, né? Deus sabia, sem dúvida, que ela iria falir, mas lhe dá os meios de se esclarecer por sua própria experiência, por suas próprias faltas de vontade. É necessário que ela expie seus erros para ser melhor consolidada no bem, mas a porta da esperança não lhe é fechada para sempre. E Deus faz depender o momento de sua libertação dos esforços que ela faz para o atingir. Eis o que todos podem compreender, o que a lógica, a mais meticulosa, pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido representadas sob esse ponto de vista, haveria bem menos céticos, claro, né? A palavra eterno é frequentemente empregada na linguagem vulgar como figura para designar uma coisa de longa duração, é verdade, né? E da qual não se prevê o termo, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Sabe que vai acabar, né? Que não é eterno. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter um fim, e de outra parte, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento natural do eixo ou por um cataclisma. A palavra eterno, nesse caso, não quer, pois, dizer perpétuo até o infinito. Quando sofremos uma longa moléstia, dizemos que nosso mal é eterno, que há, pois, de espantar em que os espíritos que sofrem depois de anos, séculos, de milhares de anos mesmo, o digo igualmente. Não olvidemos, sobretudo, que sua inferioridade, não lhes permitindo ver o extremo do caminho, creem sofrer sempre o que é para eles uma punição. De resto, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas emprestadas ao Tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. E não é mais senão nas escolas que esses assustadores quadros alegóricos são ainda dados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos
que esclarecidos. E isso erradamente, porque essas imaginações jovens, uma vez saídas do seu terror, poderão aumentar o número de incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é empregada figuradamente e deve se entender como um fogo moral. Os que seguiram como nós as peripécias da vida e dos sofrimentos do além-túmulo nas comunicações espíritas puderam se convencer que, por não ter nada de material, elas não são menos pungentes com relação à mesma com relação mesmo à sua duração. Certos teólogos começam a admitir no sentido restrito indicado acima e pensam que, com efeito, a palavra eterna pode-se entender como as penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não sua aplicação a cada indivíduo, no dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras que são a consequência do progresso das luzes, ela reunirá as ovelhas desgarradas. Bem, nós vamos parar por aqui. Essa daqui será então a 7ª parte. Ok? Esse capítulo é longo. Então ele está explicando aqui, gente. Não tem muito o que falar. Deu várias explicações. O motivo pelo qual não existe um inferno eterno, né? Onde as pessoas depois que morrem vão ficar eternamente no inferno. Já explicou, deu os seus esclarecimentos, diversos pontos de vista, ok? E a palavra eterno naquela época também tinha outro significado, né? Então são muitas coisas, muitas variantes, certo? Sobre a interpretação da palavra eterno e por aí vai. Bem, eu quero pedir a vocês que chegaram aqui, né? Até agora, que não se esqueçam de dar um like e se inscrever no nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.